bom que você veio aqui. Glória a Deus. Que bom que você venceu a você mesmo. Porque talvez o você, carne, queria ficar no sofá, queria ficar na cama, queria ficar diante da TV, mas você deixou que o eu espiritual te levantasse, te fizesse, tomar atitude e vir aqui. Com certeza você fez a melhor opção. Não há nada melhor. Poderíamos já acabar o culto agora, porque com certeza esse momento de adoração vale algo infinito. Você que talvez estava aí já alguns dias, semanas ou meses sem sentir, sem se sentir na presença de Deus, com certeza agora à noite você se sentiu. Porque a gente precisa diferenciar sentir a presença de Deus e sentir estar na presença de Deus. São coisas muito próximas, mas diferentes. Que a presença de Deus pulsa do nosso coração, mas quando realmente a gente está no ambiente em volta da glória de Deus, a gente se sente na presença de Deus. E eu estava ali em cima, e quando eu desci e senti realmente uma verdadeira Shekinah aqui, eu disse: nós estamos na presença, e a presença está em nós, e isso é maravilhoso, amém? Podeis assentar, por favor? Nós estamos hoje iniciando a temática disciplinas espirituais. Agora sim. Obrigado. Disciplinas espirituais. E quando a gente fala de disciplina, às vezes soa mal dentro de nós, porque tanto na educação doméstica quanto na educação escolar, às vezes a palavra disciplina, e até mesmo na educação dentro da igreja, principalmente das mais rígidas e tradicionais, a palavra disciplina soa pesado. Quando fala disciplina, eu vou te dar uma disciplina, eu vou te colocar na disciplina. Significa que a gente vai ser castigado, que a gente vai ser exortado, que a gente vai tomar um puxão de orelha, que a gente vai tomar uma surra, na igreja, que a gente vai ser colocado no banco, escanteado, fulano está em disciplina. Mas não é esse o contexto. O contexto que a gente está buscando com disciplinas espirituais, diz respeito a: eu quero ser uma pessoa que tem um autocontrole, uma pessoa que tem um domínio próprio, uma pessoa que sabe o que quer e faz aquilo que Deus quer em mim. Ser disciplinado, um melhor exemplo é no esporte. Para uma pessoa conseguir realmente ser um medalhista, ser um campeão, ela tem que ter muita o quê? Disciplina. Ela acorda cedo, treina, ela deixa de comer um hambúrguer da vida para comer ovo cozido com batata, não é isso, Marão? É assim que funciona. Hoje de manhã eu estava aqui com um grupo conversando, e eu dei um exemplo de um jogador da minha época, chamado Marcelinho Carioca, lembra? Aquele cara cobrava falta divinamente, mas ele ficava depois do treino de 2 a 4 horas sozinho, botando a bola e chutando, botando a bola e chutando, botando a bola e chutando, durante anos. Então ele só se tornou o maior batedor de falta da geração dele, e de pênalti, porque ele teve disciplina. E nós precisamos ter disciplinas. Por quê? Porque Deus, ele tem um grande projeto na vida de cada um de nós. É muito comum a gente dizer: Deus tem um plano em sua vida. Claro que Deus tem um plano. Deus tem um plano na vida de todo mundo. E o maior plano de Deus é Deus, no nosso caso aqui, isso é em qualquer lugar, mas nesse caso aqui, na nossa CCCO, Ele tem aqui uma família. É Jesus Cristo, o Filho, ter aqui um corpo. E é o Espírito Santo ter em cada um de nós uma morada. Diga comigo: o Pai quer uma família, o Filho quer um corpo, e o Espírito Santo quer uma morada. Quem quer ser essa família de Deus, dá um aleluia. Quem quer ser este corpo de Cristo, dá um glória a Deus. E quem já é esta morada do Espírito Santo, diz: Jesus é bom. Pronto, irmão. É isso que a Trindade quer. E nós precisamos permitir que Ele realmente ache uma família aqui, que Ele encontre filhos para formar com Ele uma família de verdadeiros adoradores. Quando isso acontece, a igreja verdadeiramente é avivada.
A igreja avivada não é só a igreja que fica pulando, que fica caindo, mas é uma igreja viva. Aviva, viva. É uma igreja viva, isso que é o verdadeiro avivamento. Não é uma igreja da pessoa entra, senta, abre a Bíblia, glória a Deus, aleluia, ou até pula e vai embora e não tem vida. Porque vida não é vida isolada, irmão. A vida precisa ser compartilhada. A vida precisa estar ao lado de outros para se formar uma família. Deus só habita em família. E nós precisamos entender isso. E isso só ocorre quando a igreja tem fome e sede espiritual. Eu almocei meio-dia, né? Vim agora aqui para a igreja, estou com fome. Estou com fome, claro, desejo quando chegar em casa, tem um bolo que de manhã eu não comi, mas vou comer agora de noite. Né? Tem um bolo lá me esperando com um cafezinho, hein, Caio? E aí tem um cheiro de pastel que eu já estou sentindo aqui, o pessoal está fritando ali em cima. E você também, que talvez não tenha vindo sem tomar café, está pensando no que você vai comer. Tem pessoas que até já estão pensando em amanhã, não é assim? Minha filha mesmo é engraçada, ela, a caçula, chega para Débora e diz assim: mãe, isso é de manhã. Ela está: mãe, o que é que a gente vai jantar de noite? Mãe, o que é amanhã? Já fica na agonia. Então, essa mesma fome que eu estou aqui de querer comer aquele bolo com chocolate e morango, oh, glória, né? Quando eu chegar em casa, essa mesma fome eu tenho que ter da palavra de Deus. Essa mesma fome eu tenho que ter da presença de Deus. Eu tenho que estar o tempo todo assim pensando: como é que eu vou estar daqui a 1 minuto? Como é que eu vou estar daqui a 10 minutos? Qual a minha proximidade de Deus? Então, se eu penso que daqui a 3 horas eu vou estar em um ambiente que não agrada a Deus, eu digo: eu não vou para esse lugar, porque esse lugar não presta. Eu tenho que estar o tempo todo pensando: como eu posso alimentar esta fome e essa sede espiritual? Eu tenho que ter isso constantemente, e para isso eu tenho que viver em um ambiente de adoração. Esse ambiente que nós estamos aqui agora é um ambiente de adoração, mas a verdade é que esse ambiente, dessa forma que aqui está, tem tempo contado. Daqui a 1 hora e pouco a gente está indo embora. E aí vai passar o restante da semana. Alguns vão vir aqui só na quinta-feira, outros só vão vir no outro domingo. Vão ficar esses dias todos sem estar no ambiente? Não. Onde nós estamos, a presença de Deus está ali. Israel, na antiga aliança, ela carregava a arca da aliança onde quer que fosse, porque aquela arca simbolizava a presença de... E se eles fossem, por exemplo, para a guerra e não tivesse a arca da aliança com eles, eles perdiam a guerra. Só que nós estamos na nova aliança, e na nova aliança a gente não precisa estar carregando uma arca, a gente não precisa estar carregando um crucifixo no pescoço, a gente não precisa estar com a pulseira amarrada no braço. A gente já tem a própria presença, e a arca deixou de ser algo de madeira coberta com ouro e passou a ser algo de carne e osso. Diga: eu sou a arca. Nós somos a arca, porque a gente está levando a presença. Então a gente tem que fazer do ambiente que a gente está, por mais hostil que ele seja, a gente tem que fazer dele um ambiente de adoração. Você pode dizer um glória a Deus? Então, querido, nós estamos retomando essa temática, porque há cerca de 3 anos, quase 4, né? Na realidade já está mais perto de 4, nós estamos em julho, agosto, setembro. Em setembro, nossa igreja está completando 4 anos, a glória de Deus. E nesse ambiente, desses 4 anos, vamos assim dizer, a gente trouxe um ambiente de flexibilidade, e alguns não compreenderam até hoje esse ambiente de flexibilidade. Principalmente porque entrou a pandemia, e aí foi aquele caos. Mas nós precisamos retomar isto, porque flexibilidade não quer dizer libertinagem. A flexibilidade implica em verdadeira liberdade no espírito. Então nós implantamos algumas mudanças, e algumas pessoas entenderam de forma errada. E nós vamos estar aqui, a partir de hoje, todos os domingos, tocando em temas que a gente percebe que ainda é dúvida na nossa comunidade. E hoje a gente vai começar com o tema jejum, porque muitos aqui estão sem jejuar. Muitos aqui não jejuam há meses e há anos, porque entenderam as coisas de forma errada.
Nesta comunidade, de nenhum dos seus pastores, os atuais e os aqui passaram também, ninguém nunca disse que era para você não jejuar. Ninguém nunca falou isso, mas alguns entenderam isso. O que nós falamos e vamos continuar falando é que existe uma diferença entre jejuar por obrigação e jejuar por entendimento. Diga comigo, obrigação e entendimento. Deus não quer, na nova aliança, o jejum da obrigação. Deus quer o jejum por entendimento, por amor. Na antiga aliança era obrigado, a gente vai ver isso aqui já já. Mas nós na nova aliança não temos essa obrigação. Não, e vou te dizer mais, e não acho que é heresia, a gente vai entender isso hoje. Não jejuar não é pecado. Não. Você só vai deixar de acessar algo que Deus tem para somente os que jejuam. É isso. Mas não jejuar não é pecado. Mas jejuar é maravilhoso. É o tipo da coisa, eu coloco diante de você um pote de sorvete, né, com gordura trans, né, cheio de conservantes, de tudo quanto é substância química para deixar ele cheiroso, gostoso, fofinho, lindinho, emulsificante e tudo mais, e coloco do seu lado um pedaço de peito de frango com alface, cenoura. O que é que você vai escolher? Talvez, pelos seus olhos, você vai dizer, óbvio, sorvete. Eu então, né? Sorvete. Mas se você tiver o entendimento correto, você vai dizer o quê? O que é melhor para a minha saúde? Melhor para a minha saúde é me alimentar com proteína, com fibras, é me alimentar com aquilo que meu corpo vai receber de forma benéfica. Então, não jejuar é você ficar tomando sorvete. A gente até vê no saquinho de picolé, né? Picolé é alimento, sorvete é alimento, bababá. Alimenta, mas alimenta da maneira correta. Então, se você quer ter intimidade com Deus, você precisa o quê? E eu quero começar lendo lá no livro de Zacarias. Onde é que eu acho o livro de Zacarias? Você vai para Mateus, volta 2 livros. Malaquias, Zacarias. Achou? Zacarias capítulo 7, verso 5. Depois você lê o capítulo todo em casa, viu? É Deus dando uma madeirada no povo sobre jejum. Mas eu quero ler só o versículo 5. Depois você lê o resto. Zacarias capítulo 7, verso 5. Diz assim na minha Bíblia: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuaste vós para mim ou para vós mesmos? Entendeu? Deus chega para o seu povo, através do profeta Zacarias, diz: Zacarias, pergunta e reúne o povo, e reúne os sacerdotes, os pastores, e pergunta: você jejua todo o 3º e 5º mês do ano, porque era obrigatório em Israel. Vocês têm data para jejuar, como outrora também nós tínhamos, né? Em abril, normalmente. Vocês, durante 70 anos, jejuaram e choraram na minha presença. Realmente vocês jejuaram para mim ou para vocês mesmos? Deus pergunta isso para o povo. E nessa noite eu também quero te perguntar isso. Quando nós estamos jejuando, nós estamos jejuando para Deus ou para nós mesmos? Estamos jejuando para Deus ou para os homens? Lá em Israel, só vou citar aqui, depois você procura em casa, em Levítico 23, 27, há uma imposição. Deus determina, vai ter que jejuar. Porque lembre, aquele povo tinha saído de um sistema escravagista, tinha saído de ser escravos. E escravo só faz o que o seu senhor manda. Eles não sabiam de nada, então diz: vai ter que jejuar. Mas o Senhor veio e nos deu liberdade. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nós temos liberdade. Então nós não vamos estar jejuando por obrigação, por imposição.
nós vamos estar jejuando por entendimento, por amor, por gratidão, por sede, por fome da presença de Deus. É isso que nós precisamos entender. No Antigo Testamento havia um imperativo: vai ter que jejuar no dia do Yom Kippur. No Novo Testamento há um convite que a gente vai ver já já aqui na Bíblia. Diga comigo: imperativo e convite. Estou falando sempre duas palavras para você estar gravando na sua memória, porque amanhã de manhã, quando você acordar, você busca de novo esse conhecimento para usar durante a semana e ensinar para outras pessoas, porque a melhor maneira de você aprender é ensinando. Então, há uma diferença entre imperativo e convite. Nós estamos sendo convidados a voltar à prática do jejum. Bom, onde é que está isso? Primeiro vamos lá em Mateus. Você está em Zacarias, passa um pouquinho só para frente, chega em Mateus, capítulo 6, Mateus 6, por favor. Mateus 6, versículos de 16 a 18. Mateus 6, de 16 a 18. Jesus aqui está reforçando o que Zacarias falou. Olha o que Jesus disse. Mateus 6, de 16 a 18. Diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura os seus rostos, para que aos homens pareçam que, em verdade, vos digo que já receberam o seu. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu, para não pareceres aos homens que jejua, mas a teu pai que está em oculto, e teu pai que vem em oculto olha que coisa tremenda. Ele está dizendo: olha, você que jejua para o homem, você já recebeu o seu galardão. Então jejuar para os homens, jejuar para aparecer, recebe também galardão. Diga: recebe, bispo, mas não de Deus, dos próprios homens. Isso é verdade. Há muitos locais onde a pessoa faz questão de sempre dizer para o pastor, às vezes chega com um bafo, né? Pastor, estou jejuado. Porque está querendo que o pastor diga: não, esse homem é um homem de fé, esse homem tem que ser consagrado a diácono, esse homem tem que ser um evangelista, ele jejua toda semana, ele fala comigo. Irmão, o máximo que essa pessoa vai receber é esse galardão mesmo. E talvez perdamos quilinhos, né? Eu mesmo estou precisando. Então veja, nós precisamos entender que sempre que jejuar, diga comigo, sempre que eu jejuo, eu vou receber algo. A questão é, são palavras de Jesus, se eu jejuo para os homens, aquele povo de Israel, principalmente os fariseus, tinha mania, que no dia que eles estavam jejuando, eles jejuavam duas vezes por semana, ele botava aquela roupa de saco, estou jejuando, eu sou um homem que jejua, já estou há 2 dias, há 3 dias. Jesus disse: isso é pura hipocrisia, e o seu galardão você já recebeu. Para os que gostam disso e acreditam nisso, vão dar tapinha nas suas costas e vai dizer: você é espiritual, uau. Mas o próprio Senhor diz: quando jejuardes, veja que já começou o convite. Quando? Então, quer dizer, tem algum momento que eu tenho que jejuar, sim ou não? Se eu digo assim: Marão, quando é que você vai trazer a Luciana para cantar conosco? Ele diz: em breve, bispo. E aconteceu, né? Então veja, quando a gente fala assim, quando, a gente está abrindo um espaço que vai acontecer. Então, quando jejuardes, o que é que acontece? O que é que ele diz? Lava o teu e te unge. Lembra que ungir, passar o óleo na testa, o óleo era o perfume da época, para não vir com aquele bafo, para não vir com aquela suvaqueira, né? Então ele diz: olha, lava. Que não era costume daquela cultura tomar banho como a gente toma aqui 2, 3 vezes ao dia. Alguns, né? Tem outros que é 2, 3 vezes na semana, né? Então, não era costume daquele povo. Então ele diz: lava o seu rosto, unge com azeite. E em secreto. Ninguém precisa saber que você está jejuando, a não ser que seja um jejum coletivo, que é outra história, eu falo já já. Então ninguém precisa saber que você está jejuando.
você jejua. E o seu pai, em oculto, vai te recompensar. Então diga comigo mais uma vez: toda vez que eu jejuo, eu recebo uma recompensa. E aí, você quer jejuar sim ou não? Porém, o grande problema é, a maioria das pessoas vão jejuar justamente com esse propósito. Ah, não, eu estava na igreja e foi o bispo que ainda mandou repetir: toda vez que eu jejuo, eu recebo algo, então eu vou jejuar para receber algo. Já te digo, você vai ficar no primeiro caso, vai receber dos homens. De Deus você não vai receber. Porque não é essa a motivação de eu jejuar. Eu não vou jejuar para ganhar algo. Não, eu vou abrir um jejum, vou jejuar durante 21 dias, porque, Senhor, meu carro está quebrando muito, eu preciso de um carro novo. Não é esse o motivo de jejum. Senhor, eu estou cansado de pagar aluguel, eu quero ter meu apartamento próprio, eu vou jejuar. Não é esse motivo para jejuar. E para que é? É aí que a gente vai entender tudo aqui. O que a gente precisa entender antes é que existem, diga comigo, existem dimensões espirituais que só alcançam quem jejua. Acabou. Se você não jejua, como eu te disse, não é pecado, mas você vai até um patamar. Mas se você é uma pessoa que jejua com fome e sede de justiça, jejua em oculto, jejua para Deus, jejua para o seu crescimento espiritual, você vai a um patamar maior. E é isso que nós devemos buscar. E lembrar que jejum, ele só funciona em parceria. Jejum e olha que povo inteligente. Nós já aprendemos isso, que jejum sem oração é uma dieta. Então jejum tem que andar com oração. E a gente entende que no jejum a gente ganha autoridade espiritual. Lembre daquela passagem do Gadareno, muitas vezes atrapalhada por muitos, que diz assim: ah não, porque essa caixa de demônio não sai a não ser por jejum e... Aí alguns acham que é o fato de você jejuar e orar que você vai poder expulsar o demônio. Não é pelo jejum, não é pela essa oração. Porque no início da passagem fica lá bem claro. O problema é que eles não conseguiram expulsar o demônio, é porque eles tinham pouca. Então, o segredo para expulsar um demônio é ter fé. Porque quem expulsa não é o jejum. Se você chegar para o demônio e dizer: saia, porque eu tenho 3 dias jejuando, o demônio vai dar risada de sua cara. Vai dizer: você vai ficar com úlcera, que ele joga logo uma praga, né? Vai ficar com úlcera, vai ficar desnutrido. Não. O que nos dá a capacidade de expulsar um demônio é usar o nome de... Mas para usar o nome de Jesus, não é abrir a boca e falar: sai em nome de Jesus. É ter autoridade. Por exemplo, se uma pessoa chegar na porta de sua casa e falar assim: olha, eu quero que você saia da sua casa, porque você não pode ficar mais aqui. Você vai dizer: por que, meu amigo? Você comprou minha casa? Você é oficial de justiça? Você é do governo? Agora, se está repreendido em nome de Jesus, chegar alguém enviado pela justiça, um oficial de justiça, com um termo de despejo na sua casa, e falar assim: olha, você tem 72 horas para sair da sua casa. Foi executado e você vai ter que sair. A casa não é mais sua. Você vai poder recorrer na justiça, mas teoricamente você vai ter que cumprir. Sim ou não? Porque quem mandou foi alguém que tem autoridade. Então o demônio sabe. Quando você chega diante dele para expulsar, ele sabe se você realmente tem autoridade, e autoridade significa intimidade. Se foi Jesus que mandou, ou se foi você que quis aparecer. Tem os filhos de Cefas lá no livro de Atos, né? Onde eles querem expulsar demônio, e os demônios dizem: olha, o Cristo que você está falando nós conhecemos, esse Paulo que você falou nós também conhecemos, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que eles apanharam daqueles endemoniados. Então jejuar nos aproxima de Deus, e nos aproximando de Deus a gente passa a ter mais autoridade espiritual. Então diga assim comigo: a Bíblia não nos incentiva a valorizar o mérito, mas a consequência. Não entendi, bispo? Vou te explicar. Queridos,
A gente está falando aqui de jejum, a gente leu aqui que há recompensa, maravilha. Mas a questão não estou aqui incentivando o mérito, não, eu vou jejuar porque aí eu vou merecer. Nada disso. Agora, uma coisa se eu jejuo, algo vai ter que acontecer. É o quê? Consequência. Não adianta você chegar diante de Deus, como alguns ficam aí na televisão, bradando, dizer, Deus, eu estou jejuando, e o Senhor vai ter que operar, o Senhor vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Deus vai ter? Quem é você para dizer a mim, o Deus Todo-Poderoso, que eu vou ter que fazer alguma coisa? Imagina Deus olhando, ouvindo essas orações. Agora, quando você lá na sua humildade, Pai, eu jejuei, Senhor. E a única coisa que eu quero, Pai, é sentir mais da Tua presença. É estar mais perto de Ti, Senhor. Eu quero sentir o Teu perfume, Senhor. Eu quero poder sentar no Teu colo. E aí você pode até cantar aquela música lá de Diante do Trono, calçai suas sandálias, né? Aquela música linda, né, Marão? Como é? Calçai suas sandálias, e que a Aline Barros canta, né? Pai, que fala do Pai, né? É intimidade. E aí quando você chega a esse nível de intimidade, aí o pai olha para o filho e diz, olha para lá, esse meu filho, olha que coisa linda. Ele precisa ser mais abençoado ainda. O que é que ele está precisando? Aí o filho diz, Espírito Santo, você que está aí dentro dele, o que é que ele está precisando? Aí o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz, ele está com um problema de saúde, ele precisa ser curado, ele precisa ser liberto, ele precisa ter prosperidade. E aí, automaticamente, as bênçãos nos alcançarão. É assim, irmão. A coisa é simples, a gente que complica. Então você não vai jejuar para buscar mérito. Porque mérito, qual o mérito que eu tenho? Qual o mérito que você tem diante de Deus? Rendemos mais do que um esgoto, somos podres. Só a graça dele é que nos regenera, só a graça dele é que nos transforma. Então, temos mérito, mas temos consequência. É aquela questão de plantar e colher, que eu até fiz uma pregação aqui sobre isso. Plantar não necessariamente quer dizer que você vai colher. Agora, uma coisa é certa, você só vai colher porque se você colher sem plantar, você é ladrão. Mário plantou o pé de abacate, né? E aí, imagine, Nilton foi lá e arrancou o abacate de Mário para vender. Pode? Aí o Mário vai dizer que Nilton é o quê? Ladrão. Então, o fato de eu plantar implica sim através da graça de Deus eu colher. Se Deus mandar chuva no tempo certo, se Deus mandar a temperatura no tempo certo, porque quantas pessoas plantaram e não colheram? Porque cessou a chuva, ou porque choveu demais. Mas uma coisa é certa, só colhe quem planta. Então a colheita, ela é uma consequência de eu ter plantado e de Deus ter abençoado. O que eu vou colher através do jejum é uma consequência da benevolência de Deus. Você está entendendo? Dê glória a Deus. É assim, outro exemplo se eu oro, Deus pode me atender. Agora, se eu não oro, Deus não vai me atender. Mas o fato de eu orar não implica que Deus tem que me atender. Eu estou orando ao Pai, em nome de Jesus. Eu sei. Não. Eu oro e Deus pode me atender. Humildade diante dele. Deixa eu botar esse negócio para cima aqui, que vocês estão sentadinhos, mas eu aqui, e o nariz entupiu aqui. Deixa eu botar esse negócio aqui para subir. Cadê? Direção. Porque o pessoal gosta dele baixinho, eu gosto dele aqui em cima. Pronto, agora sim, agora fica melhor ainda. Aí, agora está funcionando. Vamos lá, vamos continuar. Bom, alguém aqui discute que orar é bom? Alguém acha que orar não é bom? Todo mundo concorda que orar é bom, que orar é necessário, que orar pode nos trazer bênçãos, sim ou não? Mas já viu que o jejum é algo que a gente discute? Se tem que jejuar ou não, se vai ter bênção ou não, se vai isso e aquilo ou não. Agora jejum e oração estão no mesmo contexto, irmão. Jejum e oração são parceiros. Então não tem como separar. Se a oração é bênção, o jejum também é bênção.
Bom, mas vamos lá. O jejum é exclusividade do Antigo Testamento, sim ou não? Não. No Antigo Testamento ele era uma imposição, mas no Novo Testamento ele é um convite. Obrigado. Ele é um convite. Tá vendo? A gente quer ficar no fresquinho, mas... Espera aí. Resolvi. Vamos lá. Muito bem. E eu quero ver com vocês agora lá em Marcos 2. Marcos 2. Marcos 2. Vou suspender mais ainda. Marcos 2, do 18 ao 20. Marcos 2, seu livro, pastor Marcos. Marcos 2, do 18 ao 20. Achou aí? Na minha Bíblia diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com o noivo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem? Mas dias virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles... Olha para cá que esse texto é autoexplicativo, mas vamos explicar ainda melhor. Veja, Jesus estava andando com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus comia e bebiam, chamavam até Jesus de beberrão, com os seus discípulos. Onde tinha uma festa, Jesus estava lá. Se era convidado, ele estava lá. Por isso que a gente tem que convidar Jesus para a nossa casa, né? Tem uns crentes aí que de vez em quando, bispo, queria fazer um culto de ação lá de graça, mas é assim, é porque eu vou convidar meu tio, vou convidar meu primo, meu cunhado, eles bebem. Eu posso botar bebida? Não, puder, você pode. Na minha eu não boto. Quem vem para minha casa tem que seguir as minhas regras. Acabou. As minhas regras. O próprio apóstolo Paulo ensina isso, né? Se comer carne vai escandalizar seu irmão, não coma. Pô, então, Jesus ia para tudo quanto era festa. Beleza. E aí, o pessoal ficava sempre de olho. Percebia, poxa, Jesus foi numa festa segunda-feira, recebeu um convite para tomar café da manhã na casa de não sei quem na terça, para almoçar na quarta, para jantar na quinta, para fazer o lanche das 15 horas na sexta, no sábado, depois da escola sabática, ele também comeu, no domingo. Jesus, você não jejua não? Os seus discípulos também não jejuam não? A lei não manda jejuar? E aí Jesus, já rachando a antiga aliança e criando a nova aliança, Jesus olha para ele e diz: olha, tem como no dia da festa, enquanto o noivo, você está na festa de casamento, e você vai para a festa de casamento para ficar de boca fechada? Não tem como. Agora, nesse contexto, o que é que Jesus estava dizendo? Eu sou o motivo da festa, eu sou o próprio Deus e estou aqui andando com eles. Eles vão ficar jejuando enquanto estão andando comigo? Meu irmão, depois que você for arrebatado, ou que você morrer e ressuscitar, estiver morando na glória, eu te pergunto, você vai jejuar? Quem vai jejuar aqui depois que for arrebatado, morrer, levanta a mão aí para chamar de doido. Não tem como. Então a mesma coisa, Jesus estava presente ali, eles não estavam jejuando. Mas olha o texto. Jesus não está dizendo que não é para jejuar. Ele está dizendo que uma hora o noivo será tirado. Quem é o noivo? E ele foi tirado quando aqui da terra? Em corpo físico. Foi tirado quando? Na cruz. Então, o que é que Jesus está dizendo? Vai chegar dias, mas virão dias em que ele será tirado o esposo. E então jejuarão naqueles... Nós estamos vivendo aqueles dias, irmãos. O noivo foi retirado. Ele não nos deixou sozinho, o Espírito Santo habita em nós, mas ele foi tirado, e o Espírito Santo veio nos adornar, nos preparar enquanto noiva de Cristo, para o grande dia, para as bodas, onde a igreja arrebatada e a igreja transformada, vai estar novamente numa boda. E se está numa boda, tem que jejuar? Eu vou comer o que tiver de comer lá, meu irmão. O que é que a gente vai comer lá? Não me pergunte não, que eu não sei. Mas o que tiver de comer lá ou aqui, o que tiver de comer, eu vou comer e vou comer bem.
e uma, não vai ter mais problema de engordar, não vai ter problema de glicemia, não vai ter problema de tireoide, está todo mundo com o corpo transformado, pode comer o tanto que for. Então, dias chegarão, e esses dias já chegaram. Então eu pergunto, igreja, nós temos que jejuar, sim ou não? Sim ou não? Sim, meu irmão, devemos jejuar. Bora ler, agora vamos lá para Atos 14, 23. Atos 14, verso 23. A gente vai ler duas passagens em Atos. Atos 14, 23, na minha Bíblia, diz assim: E, havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. O que é que está falando aqui? Que o apóstolo Paulo, junto com o Barnabé, com a equipe apostólica, saiu de cidade em cidade, estabelecendo anciões. Diga comigo, anciões, presbítero, pastor, bispo, é a mesma coisa. Não ouvi a mesma coisa. Acho que os irmãos não concordaram comigo. Eu estou falando para você que ser um presbítero, ser um ancião, ser um pastor, ser um bispo, são funções diferentes, mas todos fazem a mesma coisa. É o pastor da igreja, na linguagem de hoje. Apesar de que a palavra pastor não tem em nenhuma carta paulina, você não vai achar a palavra pastor. Ah, mas tem, hoje de manhã o pastor Fábio até pregou aqui em Efésios. Mas no original aparece a palavra presbítero. Mas isso é uma discussão para depois. Vamos lá, então, a igreja jejuava, sim ou não? Aí mesmo em Atos, capítulo 13, volta aí uma página, versículos 2 e 3. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e pondo sobre ele as mãos, os despediram, os enviaram. Então, mais uma vez a gente vê Paulo, Barnabé, orando, jejuando e ensinando isso à igreja. Então eu te pergunto, nós precisamos jejuar, sim ou não? Mas está aqui alguma imposição? Deus marcou algum tempo aqui para você jejuar, sim ou não? Não. Na antiga aliança tinha o dia principal, que era o dia do Yom Kippur, dia do perdão, e tinha outros dias também, por exemplo, na Páscoa, que tinha que jejuar. Mas na nova aliança você não vai achar. O que você vai perceber é que Jesus está dando uma chamada, fazendo um convite. Vai chegar o dia que eu vou partir e vocês vão começar a jejuar. Ao convite. Quer jejuar? Ótimo. Nós estamos vendo que a igreja apostólica jejuava. Quer jejuar? Ótimo. Quer jejuar? Você alcança níveis espirituais maiores. Não quer jejuar? Você fica no básico, meu irmão. Pode ser salvo? Claro que pode. Se você reconhece a Jesus como seu único suficiente Salvador, glória a Deus. Então, o jejum, diga comigo, o jejum não muda a Deus, mas muda a mim. Você concorda com isso? Então, não é pelo fato de você jejuar 1 dia, 10 dias, 40 dias, 1 milhão de dias, que vai mudar Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Agora, eu te garanto que você não será o mesmo depois do seu jejum. Então, o que é que eu preciso fazer? Começar a jejuar. Começar a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais. Buscando com isso conexão com Deus. O conectar, meu irmão, pronto, ver esse exemplo aqui agora. Nós aqui estamos hoje usando no nosso celular a tecnologia o quê? 4G. Mas a maioria aí alcançou a 0G. Aquele do Motorola, tijolão, que era na realidade um sinal que só dava para falar. Depois veio aquele joguinho da cobrinha, não foi? Que tinha no celular. E aí veio o 2G. Quando a internet está ruim, cai para o 2G. Por exemplo, agora mesmo aqui a gente não está transmitindo ao vivo porque está no 2G. Porque eu estava olhando aqui o Wi-Fi, está funcionando. Eu até consigo enviar e receber mensagem. Estava lá em cima na hora que tomei conhecimento e estava mandando, mas só mensagem de texto, que é o 2G. Aí depois veio o 3G, o 4G. Estamos na fibra ótica, mas a tendência é irmos para os quê? Então, meu irmão, se você é aquele crente que só aceitou Jesus
ora só de manhã, Deus, obrigado, bom dia, obrigado, ok, blá, 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 e tal e tal, vem igreja domingo, talvez você esteja no 2G, meu irmão, você está conectado, você está recebendo, mas está recebendo em banda fina, quer receber em banda larga? Quer ter uma conexão de velocidade com Deus, uma velocidade de satélite? Jejue, ore, busque, participe mais da sua comunidade, se integre, participe de uma home, venha para os cultos, né? Participe dos retiros, dos acampamentos, dos encontros de casais, tudo que puder participar, vá estabelecendo uma banda larga. O jejum é essa senha que você pode acessar, a banda larga. Quando você vai a determinados locais, você, por exemplo, vai para uma pousada, um hotel, a primeira coisa que você faz é o quê? Tem um Wi-Fi aqui, qual é a senha, não é assim? Então, você quer o Wi-Fi do céu, meu irmão? Jejue, ore mais. E não tem senha não, é aberto. Basta você querer, basta você participar. Está entendendo? Dê glória a Deus. Diga assim, a melhor parte do jejum é ter jejuado. Entendeu? Entendeu o que você repetiu aí? A melhor parte do jejum é ter jejuado. Porque jejuar, meu irmão, não é bom. Peraí, você está maluco? Na hora que você está jejuando não é bom não, meu. Aí chega a irmã de manhã cedo, 8 horas da manhã, com um bolo desse tamanho, bonitão, né? Para celebrar o aniversário dela. E você jejuando. É prova, né? Você está no trabalho, a barriga, a tripa maior quer engolir a tripa menor e dá até um arroto dentro da barriga, né? Não é fácil não, irmão. Tem gente que soa, tem gente que desiste no meio do caminho. É ou não é? Então jejuar nesse aspecto não é bom. Mas depois que passa, glória a Deus. Entendeu, irmão? Então a melhor parte do jejum é ter o quê? Para os que me conhecem já sabem, meu irmão, que mesmo antes da pandemia, eu fico assim com a garganta irritada, tossindo. Eu acho que é lembrando que amanhã eu começo a dar aula de novo. Aí a garganta já está, não, de novo, não. Aí está assim tossindo, não tem nada a ver com Covid não, viu, irmão? Fique tranquilo que eu tô, graças a Deus, livre. Muito bem. Vamos lá, deixa eu ler aqui até para adiantar. Muito bem. A prática do jejum muda a nossa vida e nos faz viver princípios como? Quais os princípios que eu alcanço com o jejum? Diga comigo. Mortificação da carne, autonegação, domínio próprio e sujeição. Então são coisas que a gente precisa ter e que muitos de nós não temos. A gente não quer se sujeitar a ninguém. Que negócio de líder? Que negócio de pastor? Para que pastor? Sou ovelha livre? Sou ovelha free? Ai, Satanás, para longe de mim. Pessoas que não têm domínio próprio, não conseguem resistir ao pecado, não conseguem resistir à tentação. O jejum te fortalece para isso. O jejum nos conduz a um lugar onde dizemos a Deus: eu deixo de me entreter com o que é terreno, deixo de me alimentar com o que é natural, pois estou buscando forças e recursos no Senhor. Quando você deixa de se alimentar naquele período e está orando e está buscando a Deus, você está trocando o alimento físico por um alimento espiritual. E isso agrada a Deus. Isso glorifica o nome de Deus. Na Bíblia, meu irmão, estou adiantando aqui, já está em cima do horário, quer dizer, até que estou bem, né? Estou no horário, faltam. Se bem que esse relógio é doido, viu? Não, ele está certo dessa vez. Muito bem. Em toda a Bíblia fala de jejum, sim ou não? E das diversas formas. Por exemplo, Jesus, ele jejuou lá no deserto por quantos dias? 40. A Bíblia disse que depois disso ele teve fome. Segundo o que dá a nos entender o texto, segundo a tradição apostólica, Jesus, ele fez um jejum onde bebeu água. Ele só não comeu. Por isso que depois ele teve, a Bíblia não diz que ele teve fome e sede, diz que ele teve fome. Então, esse jejum que Jesus, toda vez que eu falar jejum, já tanto J na boca, a língua embola. Esse jejum que Jesus fez é chamado do jejum normal. Normal? O normal é nós, seres humanos, nos abstermos dos alimentos. Da água, não necessariamente. Eu, de forma particular, eu faço jejum bebendo água.
Se bebendo água minha garganta fica assim, imagine sem. Tá? Nosso corpo precisa de água. Porém, todavia, contudo, entretanto, isso é algo entre você e Deus. Isso é algo que você pode ir testando os seus limites. Até porque ficar 3 dias sem beber água não morre. Não é bom, mas não morre. Ficar 6 horas, 8 horas, 12 horas sem beber água, não vai morrer. O máximo que pode fazer é ficar com mau hálito. Porque a língua não está sendo irrigada da maneira correta, as cordas vocais, então as bactérias, né, vão, ao invés de desaparecer, elas começam a soltar um odorzinho brabo. Então você pode ficar com bafo, mas pode sim passar disso. Também temos a Esté e Paulo, por exemplo, jejuaram durante o quê? 3 dias, e eles fizeram um jejum total ou absoluto. Eles não comeram nem beberam, está na palavra, aí está dizendo, não comeram e não beberam. Depois você procura lá o livro de Esté, e aí em Atos você procura a história do jejum de Paulo. Eles não comeram e não beberam por 3 dias. E tem um caso, que esse é um caso muito especial, que foi alguém que fez jejum total por 40 dias. Quem foi ele? Moisés. Mas lembre-se, Moisés estava envolto na Moisés estava envolto na Shekinah, Moisés estava envolto na glória de Deus. E meu irmão, e na glória de Deus você vai sentir o quê? Ali já foi uma amostra grátis de como será a nossa vida eterna. Então Moisés não comeu nem bebeu por 40 dias. Não é aconselhável você não beber água por 40 dias. Provavelmente você vai ter problemas seríssimos de saúde se não morrer. Então, não é aconselhável. Ninguém diz, eu vi na igreja. Não. Você pode fazer 40 dias até sem comer de forma total, ou até 40 dias de jejum tirando uma refeição. Para experimentar, passar 40 dias, 1 mês e 10 dias, meu irmão. Por exemplo, sem tomar café da manhã, ou sem almoçar, ou sem jantar. Não vai morrer não, vai ficar bem. Mas aí, Moisés fez 40 dias sem água e sem comida, mas ele estava bebendo da presença de Deus. E um jejum parcial, que é conhecido como jejum de Daniel. Daniel jejuou por 10 dias e por 21 dias. O mais famoso é o de 21 dias, jejum de Daniel. Nós já fizemos muito. É um jejum bem tranquilo, onde você pode se abster de comer as comidas normais e virar durante um tempo um vegetariano, durante um tempo um vegano. Você só vai comer frutas, verduras, legumes. Só não pode fazer o que outrora nós fizemos num determinado momento da nossa vida, porque tinha os 21 dias e a gente ficava inventando maneiras de querer enganar nós mesmos, porque a Deus nunca enganou, né? Lembra, Michele? Michele mesmo vendeu tanto quibe de coisa da irmã Lourdes, né? Que para enganar, rapaz, a gente estava enganando. Não, a gente comia arroz com aquele quibe, meu irmão, não parece carne. Aí botava soja, quibe com soja, quiabada com soja. Irmão, está querendo enganar quem que a gente estava jejuando? Meu irmão, não, então peraí, vai devagar. Então coma arroz, né, puro, né, com uma saladinha, coma uma maçã, beba suco. Pode fazer um jejum parcial, onde você só bebe suco. Onde você, que é viciado em cafeína, tira, né, o cafezinho e toma um chazinho para amenizar. Então, jejum parcial é algo bem tranquilo. E você que ficar com dúvida, pode procurar qualquer um de nós pastores, ou o pessoal do apacentamento, aí da equipe de apacentamento, que eles vão ter a maior tranquilidade e sabedoria para falar para você sobre jejum. Então, você pode fazer o jejum total, nem comer nem beber, o jejum parcial, como o jejum de Daniel, ou o jejum normal, onde você vai comer, você vai beber água e não vai comer nada, nem fruta, nem verdura, só água. Aí você escolhe qual você quer fazer. E mais uma vez lembrando, bispo, que sempre pergunta, eu sei que tem gente aí perguntando, mas não vai falar porque tem vergonha. Bispo, eu posso fazer jejum de celular? Bispo, eu posso fazer jejum de internet? Irmão, isso não é jejum, isso é voto. Você pode não, você deve fazer, mas isso não é jejum, isso é um voto. É um voto que você faz com Deus. Jejum é você tirar alimento. Tudo bem que a internet está alimentando a alma de muita gente, até coisa que não presta.
mas é alimento físico. Jejum é alimento físico. Agora, se você está percebendo que você está dando muita atenção às redes sociais, a tudo isso, te aconselho a fazer um voto com o Senhor. Senhor, quero, para a tua glória, ficar 7 dias, só vou responder zap da empresa e de alguma coisa de família, não vou ficar vendo TikTok, não vou ficar vendo isso, ficar vendo aquilo, blá, 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 blá. Senhor, porque eu quero, no momento que eu estaria ali, passando 40 minutos, passando vídeo por vídeo no TikTok, no Kawaii, no sei lá o que, no Instagram, eu vou passar 40 minutos com o meu joelho no chão, no meu quarto, conectado contigo em banda larga. Isso é ótimo, isso é um voto, e você pode e deve fazer, mas jejum é de comida, amém? Vamos lá, estou terminando. Bom, querido, então não existe na Bíblia, né, você não procura aí, você não vai achar algo que determine quanto tempo você vai fazer de jejum, e não me pergunte, bispo, quanto tempo eu tenho que jejuar? Não sei, é você e Deus, é você e Deus. Já dei vários exemplos aqui. Na Bíblia tem jejum de 1 dia, jejum de 3 dias, jejum de 10 dias, de 21 dias, de 40 dias, jejum de 7 dias. É você e Deus. Agora, te digo, os fariseus, por exemplo, eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles estavam errados? Não. O problema dos fariseus era a motivação. Eles queriam parecer aos homens que estavam jejuando, mas eles jejuavam 2 vezes por semana. E eu, se for jejuar quantos dias? Não sei, mas eu te aconselho a jejuar pelo menos 1. E esse é o propósito dessa temática que a gente está trabalhando, disciplinas espirituais. Eu quero convidar, como Jesus fez, eu quero convidar todos aqui, todos, da pessoa aqui mais experiente, como vovó Lourdes ali, ao mais novinho que tiver aqui. Quero convidar todos a participarem a partir de hoje que eu falo dessa semana, a jejuar pelo menos 1 dia. Um dia que eu falo pode ser uma refeição. Então você pode dizer, terça-feira de manhã eu não vou tomar o café. Quarta-feira eu não vou jantar. Fica a seu critério. Só não existe jejum, meu irmão, da meia-noite, tá? Como alguns inventam aí. Você janta 7 horas, 6 horas, 8 horas da noite e diz, agora Senhor, eu abro um jejum para ti e agora só amanhã eu vou comer. Quando chega às 6 horas da manhã, você está lá com pão com ovo e café tomando. Eu jejuei a madrugada toda. Isso não é jejum não, viu, meu irmão? Isso não é jejum não, viu? Jejum é você tirar uma refeição mesmo. Tirar um mínimo uma refeição. Então, a partir dessa semana, quem puder pelo menos jejuar 1 dia, glória a Deus. Quem puder jejuar 2 dias, aleluia. Quem puder jejuar 3, glorificado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui determinando o número, porque é você e Deus. É você e o quanto você quer de Deus, porque jejum tem recompensa, sim ou não? Mas você não tem que jejuar para mim. Você não tem que chegar aqui, bater no ombro e dizer, bispo, olha, eu estou jejuando 3 dias por semana, tá ligado? Irmão, não quero saber se você vai jejuar 1, 2 ou 3. Eu quero é que você entenda que você, que eu, que nós, que a nossa comunidade, para ser avivada, para ver vida espiritual entre nós precisamos sim jejuar. Nós precisamos jejuar. Então, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não interessa. Uma refeição, 2, 3, é com você e Deus. Eu te aconselho a fazer bebendo água, mas também se você sentir no seu espírito, de dizer, não, eu vou ficar a manhã toda sem comer nem beber água, é com você e Deus. Mas eu gostaria que você entendesse que pelo menos 1 vez por semana. Então, o jejum faz parte da sua vida. O jejum não é um mérito, mas é uma consequência. Eu vou falar aqui muito rapidamente, só para não dizer que eu não falei. Eu até agora só tratei do foco principal do jejum, do objetivo principal do jejum, do propósito principal. Mas existem propósitos secundários. Eu vou falar só alguns aqui. Então, você vai encontrar na Bíblia o jejum para consagração, né? Então eu estou me consagrando, eu quero me afastar do pecado. Mas você está sentindo que lá no seu trabalho o negócio está pegando, né? Que você está sendo tentado e tal. Jejua, vai jejuando para o trabalho. Na hora que aquela barriga doer, você diz, ai Senhor, te louvo. Você resistir. Existe jejum por arrependimento, jejum por aflição,
busca de proteção, situações de enfermidade. Se alguém depois quiser tirar uma foto, no final eu posso deixar ali com a cooperadora ali. Se quiser tirar uma foto dessa página aqui que tem esses propósitos secundários, e você quiser aprender mais, fique à vontade. Situações de enfermidade, de intercessão, de batalha espiritual, de preparar-se para o ministério, de adorar a Deus. Então são vários propósitos secundários, mas o propósito principal, o propósito melhor que nós temos é almejar o nosso crescimento espiritual. E eu gostaria que você, nesta semana que estivesse jejuando, você buscasse do Senhor: Senhor, me faz crescer espiritualmente, me dá intimidade contigo, me dá fome e sede da tua palavra, e faz com que a comunidade cristã Casa de Oração possa ser avivada, possa haver vida e vida abundância em nosso meio. E isso, a igreja toda jejuando, a igreja toda orando, clamando, meu irmão, e isso vai ser literal. O que ainda há pouco aqui no momento de louvor e adoração que nós tivemos, isso precisa ser cotidiano em nossas vidas. Isso precisa ser na quinta-feira. Você sabia que quinta-feira tem culto aqui na igreja? Parece que tem alguns irmãos que não sabem não. Eu quero te falar que toda quinta a gente se reúne aqui às 19h30, tá? Toda quinta-feira, às 19h30, estamos aqui. E eu gostaria que você pudesse vir também, irmão. Porque você é um adorador por excelência. Você vem adorar a Deus. Amém? E quinta-feira nós estamos adorando a Deus aqui. Sexta-feira nós temos homes. Parece até que já estou dando os avisos. E em parte estou. O que é home? São as reuniões de pequenos grupos, das igrejas em casa. Então, nós temos duas homes presenciais. Um aqui no Candial e outra lá no final de linha, ali na Teixeira Barros. E temos uma home virtual para aqueles que moram longe. Por exemplo, o pastor Marcos mora em outro bairro, não é longe não, mas é em outro bairro. Então, talvez dia de sexta-feira ele não possa estar aqui presencialmente, então ele pode participar da home virtual. Tem a irmã Gleice e a irmã Rita que coordenam essa home. E aí virtualmente, como durante a pandemia nós fizemos, nos reunimos, conversamos, lemos a Bíblia, batemos papo, aprendemos. Fica o convite para cada um de vocês, amém? Para ser avivado tem que estar no meio do fogo, e para estar no meio do fogo tem que vir para a fogueira, amém?